A história de hoje nos mostra que nem todas as tempestades acontecem lá fora. Às vezes, o verdadeiro caos se esconde atrás de portas fechadas, onde o desejo e o silêncio falam mais alto do que palavras. Você já parou para pensar em como pequenas escolhas podem mudar tudo? Pois bem, essa história começa assim, com um olhar, um deslize e consequências que ninguém poderia prever. Agora, seja sincera. Você já imaginou até onde alguém pode ir quando se sente presa entre o que é certo e o que deseja? Essa história vai mexer com a sua mente e o coração. Então, vamos para o vídeo de hoje, porque sempre tem um próximo capítulo que vale a pena descobrir. Regina, uma empresária renomada de 45 anos, estava parada no centro de seu espaçoso escritório, segurando uma taça de vinho tinto que ela sequer havia provado. Seu olhar estava perdido no vazio, atravessando a paisagem nublada que se estendia além da vidraça. O luxo que a cercava, móveis de design exclusivo, obras de arte valiosas e o aroma delicado de um difusor caro, parecia agora insignificante. Um suspiro profundo escapou de seus lábios, carregado de um peso que nem ela conseguia nomear. No fundo da casa, um som suave quebrava o silêncio pesado. A voz de Luna, uma jovem de 22 anos, que cantava baixinho enquanto arrumava os livros na biblioteca. O tom da melodia era leve, quase inocente, mas foi o suficiente para puxar Regina de seus pensamentos. Ela virou o rosto em direção à porta entreaberta, como se aquela voz fosse um fio invisível puxando-a para outra realidade. Havia algo na simplicidade daquela canção, algo vivo, que contrastava com o ambiente controlado e frio que Regina chamava de lar. Por que aquilo mexe tanto comigo? Ela se perguntou, franzindo o senho como se tentasse afastar a ideia. Mas o desconforto era inegável. Regina não sabia que aquele momento fugaz marcaria o início de uma jornada perigosa, onde seus próprios sentimentos se tornariam seu maior desafio. Uma jornada onde escolhas, desejo e culpa caminhariam lado a lado, ameaçando derrubar tudo o que ela havia construído. Regina era a imagem da perfeição exterior, impecável em cada detalhe, desde os ternos sob medida até a confiança que emanava em cada negociação. Mas por trás dessa fachada escondia uma solidão avassaladora. Isabela, sua esposa, era uma advogada renomada, com uma paixão evidente pelo trabalho, mas a distância emocional entre elas crescia a cada dia. Entre as duas, o que antes era amor, agora se parecia mais com uma aliança prática, sustentada por aparências e expectativas. Luna, por outro lado, era uma jovem de origem humilde, cheia de sonhos não realizados. Sua energia contrastava com o ambiente severo da casa. Contratada como empregada, Luna trazia uma leveza involuntária, algo que Regina, sem perceber, começou a buscar instintivamente. Conforme os dias passavam, pequenos gestos e interações entre Regina e Luna se tornavam carregados de significados sutis. O olhar de Regina estendia-se um segundo a mais do que o necessário, e Luna, embora sem intenções iniciais, começava a perceber a vulnerabilidade por trás do exterior impecável de sua patroa. Uma noite, enquanto Isabela trabalhava até tarde no escritório, Regina encontrou Luna na biblioteca. A jovem estava terminando de organizar os livros, mas sua expressão tranquila e seu canto suave a tornavam quase etérea na penumbra do cômodo. Sem pensar, Regina iniciou uma conversa, algo que normalmente não faria. "Você gosta de ler?" Regina perguntou, a voz baixa e introspectiva. Luna sorriu, surpreendida pela abordagem. "Sim, é meu passatempo preferido. Aqui tem muitos livros lindos." O momento era aparentemente simples, mas carregado de uma energia inexplicável. Elas conversaram por mais tempo do que o esperado, compartilhando fragmentos de si mesmas que, em outros contextos, nunca teriam revelado. Quando Luna saiu da sala, Regina percebeu que seu coração estava acelerado. Ela sabia que aquele momento não deveria ter acontecido, mas não conseguia se arrepender completamente. Luna, por sua vez, sentiu-se inquieta. Não sabia explicar, mas algo no olhar de Regina parecia quebrar as barreiras invisíveis que separavam suas realidades. Nos dias seguintes,
Regina se pegou procurando desculpas para estar por perto de Luna. Pedidos triviais, como organizar documentos ou buscar algo na biblioteca, tornaram-se momentos de troca de olhares furtivos e conversas rápidas. A barreira que existia entre patroa e empregada começava a se dissolver, e a tensão entre elas era palpável. Dá para sentir o peso desse clima, né? Se histórias assim, cheias de tensão e escolhas difíceis, são o seu tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Fique ligada, porque ainda tem muito mais para acontecer. Luna, por outro lado, começava a lutar com suas próprias emoções. Por mais que tentasse ignorar, ela percebia que o comportamento de Regina ia além da gentileza casual. A jovem, em sua inocência, não sabia como lidar com os sentimentos confusos que surgiam. Em uma tarde ensolarada, enquanto Luna regava as plantas do jardim, Regina a observava da janela do escritório. Havia algo na simplicidade dos movimentos de Luna, na forma como ela sorria ao falar com as flores, que fazia Regina sentir algo que há muito estava adormecido. Ela desceu as escadas e caminhou até o jardim, tentando parecer casual. "Você parece gostar de plantas", comentou Regina, com um sorriso contido. Luna ergueu o olhar, surpresa. "Sim, elas me lembram da minha casa. Minha mãe sempre cuidava de um pequeno jardim." O sorriso de Regina se alargou, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu um calor genuíno no peito. A conversa fluiu naturalmente, e naquele momento, ambas esqueceram suas posições na hierarquia da casa. Quando Regina tocou de leve no braço de Luna ao se despedir, o toque foi breve, mas carregado de eletricidade. Regina voltou para o escritório com o coração acelerado, sabendo que estava ultrapassando limites que poderiam mudar tudo. Com o passar dos dias, a tensão entre Regina e Luna só aumentava. O que antes eram apenas momentos carregados de emoção, agora começava a invadir os pensamentos de ambas de forma constante. Luna se pegava sorrindo ao lembrar das conversas com Regina, enquanto Regina sentia seu coração acelerar sempre que ouvia a voz suave da jovem. Em uma noite tranquila, enquanto a casa estava em silêncio, Regina decidiu descer para pegar um copo de água. No caminho, encontrou Luna na cozinha, terminando de guardar os utensílios. Surpresa com a presença de Regina, Luna deixou cair uma colher, quebrando o silêncio. "Desculpe", disse Luna com um sorriso nervoso, enquanto se abaixava para pegar o utensílio. Regina a observou, sentindo-se tomada por um misto de nervosismo e coragem. "Está tudo bem", respondeu ela, com a voz mais suave do que pretendia. "Por que ainda está acordada?" "Eu gosto de terminar tudo antes de dormir", explicou Luna. "E você?" Regina hesitou por um momento antes de responder. "Não consegui dormir." A conversa breve e casual carregava um subtexto intenso. Quando seus olhares se encontraram, havia algo não dito pairando no ar. Regina deu um passo à frente, sentindo que o silêncio dizia mais do que qualquer palavra poderia. Luna, confusa, permaneceu no lugar, mas seu coração batia acelerado. Antes que pudesse pensar duas vezes, Regina estendeu a mão e segurou delicadamente a de Luna. O toque foi breve, mas suficiente para deixar claro que o que sentiam não poderia mais ser ignorado. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. A troca de olhares furtivos e os momentos compartilhados já não eram suficientes para conter o turbilhão de emoções que crescia entre elas. Regina tentava manter a compostura, mas a cada instante perto de Luna, sua determinação enfraquecia. Em uma noite chuvosa, o som das gotas batendo contra o telhado parecia amplificar o silêncio dentro da casa. Regina caminhava inquieta pelo corredor, quando ouviu um barulho vindo da sala de estar. Ao se aproximar, encontrou Luna sentada no sofá, com um livro em mãos. A cena parecia tão natural, mas havia algo irresistivelmente magnético naquela simplicidade. "Não consegue dormir de novo?" perguntou Luna, sem desviar os olhos da página. Regina hesitou antes de responder. "Parece que o sono me evita ultimamente." Luna sorriu de forma tímida, fechando o livro.
Talvez você só precise de companhia. As palavras ditas de forma inocente ressoaram em Regina como um convite. Ela se sentou ao lado de Luna, mais perto do que seria considerado apropriado. O silêncio entre elas era pesado, carregado de expectativas não verbalizadas. Quando Regina finalmente falou, sua voz estava embargada por uma mistura de medo e desejo. Eu não sei como isso aconteceu, mas não consigo parar de pensar em você. Luna levantou os olhos, encontrando-os de Regina. Havia surpresa e hesitação, mas também algo mais profundo, algo que ela não sabia como expressar. Eu também sinto isso, confessou Luna, quase num sussurro. Antes que qualquer uma pudesse recuar, Regina se inclinou lentamente e, num gesto de coragem e vulnerabilidade, tocou os lábios de Luna com os seus. O beijo foi hesitante, mas carregado de uma intensidade que ambas tentavam ignorar há semanas. Quando se separaram, o silêncio voltou, mas agora era diferente. Era o silêncio de duas pessoas que sabiam que haviam cruzado uma linha que mudaria tudo. O dia seguinte foi carregado de uma atmosfera pesada e introspectiva. Regina evitava cruzar o caminho de Luna, e Luna, por sua vez, parecia fugir de qualquer interação. O peso da culpa, misturado ao desejo incontrolável, pairava entre elas, como uma nuvem de incertezas que não poderiam ignorar. Durante o café da manhã, Isabela, alheia à tensão no ar, mencionou casualmente um jantar de negócios que exigiria sua presença até tarde. Regina assentiu, mas sua mente estava longe. Ela sabia que o distanciamento de Isabela apenas alimentava os sentimentos que haviam crescido entre ela e Luna. Mais tarde, ao encontrar Luna no corredor, Regina tentou quebrar o silêncio. "Podemos conversar?" Sua voz era suave, quase implorativa. Luna hesitou, mas assentiu. "Sim, claro." Elas se encontraram na biblioteca, o lugar onde tudo havia começado. Regina fechou a porta atrás de si, cruzando os braços como se tentasse proteger-se da vulnerabilidade que sentia. "Sobre ontem à noite..." começou, mas a frase ficou suspensa no ar. "Eu não sei o que dizer", respondeu Luna com honestidade. "Só sei que não consigo parar de pensar nisso." Regina deu um passo à frente, olhando profundamente nos olhos de Luna. "Eu também não. E isso me assusta mais do que posso admitir." O silêncio que se seguiu era carregado, mas agora havia um entendimento mútuo. Ambas sabiam que não poderiam voltar atrás, mas também não tinham respostas sobre como seguir adiante. O que haviam compartilhado não era algo que poderia ser desfeito. As semanas seguintes foram um campo minado emocional para Regina e Luna. Cada interação parecia carregada de tensão, e o peso das escolhas feitas começava a impactar outros aspectos de suas vidas. Regina, antes meticulosa em sua carreira, começou a falhar em prazos e perder o foco durante reuniões importantes. Sua equipe notava a mudança, mas ninguém ousava comentar. Isabela, embora ainda alheia à traição, percebia o comportamento errático da esposa, atribuindo-o ao estresse do trabalho. Luna, por outro lado, lutava para manter a naturalidade em suas tarefas diárias. O nervosismo a fazia cometer pequenos erros, e ela sentia os olhares curiosos de outros funcionários da casa. Um deslize qualquer poderia expor o segredo que tanto temia. Em uma noite, enquanto Regina e Isabela jantavam juntas, o clima era visivelmente tenso. Isabela finalmente quebrou o silêncio. "Você tem estado distante ultimamente, Regina. Alguma coisa aconteceu?" Regina hesitou, sentindo o peso da culpa esmagar seu peito. "Só trabalho. Nada com que se preocupar", respondeu, evitando o olhar de Isabela. Isabela franziu a testa, claramente insatisfeita com a resposta, mas decidiu não pressionar. Ainda assim, a desconfiança começou a germinar e Regina sabia que estava ficando sem tempo para esconder suas emoções. O segredo que Regina e Luna tentavam desesperadamente manter começou a se desdobrar em situações cada vez mais delicadas. A distância emocional entre Regina e Isabela se tornou inegável, e as suspeitas de Isabela começaram a se intensificar.
Em uma noite silenciosa, Isabela chegou em casa mais cedo do que o esperado. Ao atravessar o corredor em direção ao escritório de Regina, ouviu vozes abafadas vindas da biblioteca. Curiosa, abriu a porta apenas o suficiente para ver Regina e Luna conversando em um tom que transcendia a formalidade. Os olhares trocados entre elas confirmaram suas suspeitas. Regina! A voz de Isabela cortou o ar como uma lâmina. As duas mulheres congelaram e o rosto de Luna ficou lívido. Podemos conversar a sós? Isabela completou, mirando Regina com uma frieza calculada. Luna deixou a sala em silêncio, seu coração batendo descompassado. No entanto, o confronto entre Regina e Isabela foi explosivo. Isabela acusou Regina de traição, e Regina, embora tentasse justificar seus sentimentos, não conseguiu conter as lágrimas de culpa e arrependimento. Você destruiu tudo o que construímos, disse Isabela com a voz trêmula, antes de sair da sala. Regina ficou sozinha, sentindo o peso esmagador de suas escolhas. Após o confronto, as coisas nunca mais voltaram a ser como antes. Isabela deixou a casa naquela mesma noite, levando consigo apenas o essencial. O silêncio de sua partida foi mais ensurdecedor do que qualquer discussão que poderiam ter tido. Para ela, o laço de confiança havia sido quebrado de forma irreparável. Luna, atormentada pela culpa, decidiu sair da mansão sem aviso prévio. Deixou uma carta sucinta em sua cama, explicando que precisava reconstruir sua vida longe dali. Regina encontrou a mensagem no dia seguinte, e embora soubesse que era inevitável, sentiu o vazio de sua partida como uma ferida aberta. Sem Isabela e sem Luna, Regina começou a perder o controle sobre sua vida pessoal e profissional. Os problemas em casa refletiram diretamente em sua carreira. Contratos importantes foram cancelados e sua reputação como empresária começou a ser questionada. Colegas especulavam sobre sua queda, mas ninguém tinha coragem de confrontá-la diretamente. Os dias de Regina passaram a ser preenchidos pelo silêncio. As vastas paredes da mansão ecoavam sua solidão, e o luxo ao seu redor só servia para lembrá-la de tudo o que havia perdido. Tentou entrar em contato com Isabela, mas suas mensagens foram ignoradas. A frieza de Isabela foi a confirmação de que não havia mais volta. Uma noite, enquanto Regina vagava pela casa, encontrou-se na biblioteca, o lugar onde tudo havia começado. Sentou-se na poltrona empoeirada, segurando um dos livros que Luna havia organizado. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto ela revivia cada momento que a levou àquele ponto. Pela primeira vez, Regina reconheceu a profundidade de seus erros e a extensão das vidas que havia destruído, incluindo a sua própria. O desfecho de sua jornada não foi marcado por redenção, mas pela aceitação amarga de suas escolhas. Regina, antes poderosa e confiante, agora era apenas uma sombra de si mesma. A chuva voltou a cair naquela noite, tamborilando contra as janelas, como se o mundo ao seu redor chorasse junto com ela. E assim, a mansão que antes simbolizava sucesso e estabilidade tornou-se o túmulo de suas memórias e arrependimentos. E aí, o que você faria no lugar delas? Deixe nos comentários a sua opinião. Essas histórias nos fazem pensar, não é? Cada escolha, cada ação, tudo parece tão pequeno, mas pode mudar tudo. Qual personagem você acha que mais sofreu nessa história? Regina, Luna ou Isabela? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou dessa história, já sabe onde encontrar mais emoções intensas como essa. Até a próxima, e não esqueça, sempre tem mais histórias esperando por você.